Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai ver uma atividade muito especial, porque ela é da categoria multiuso. As atividades de multiuso, gente, são as mais difíceis de elaborar, porque a gente precisa pensar em várias séries e várias situações. E daí eu vou explicar para vocês o que caracteriza uma atividade multiuso e depois eu vou mostrar uma atividade de exemplo explicando o que tem por trás dela, porque não adianta a gente usar lixo pedagógico na sala de aula, nós precisamos usar atividades feitas por um elaborador profissional que está apto aí, fez um curso é, que o torna competente para fazer esse tipo de material, né? Como eu sempre falo, o professor não fez isso na pedagogia, a gente não tem essa aula na pedagogia, então não faz o menor sentido o próprio professor fazer o material, né? A não ser que ele tenha um curso livre dentro da área de elaboração. E daí, nesses vídeos que eu faço, explicando o que tem por trás do material, você consegue entender melhor até enquanto pedagogo, enquanto professor, o que tem por trás de cada atividade, para você poder ter mais segurança do seu trabalho, digamos assim. O material se chama Atividades a Qualquer Hora. Na verdade, é uma coleção de 2 volumes. E daí eu peguei uma das atividades para poder explicar para vocês o que é uma atividade multiuso. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação. Então vamos lá. O que caracteriza uma atividade multiuso? Ela vai ser usada com várias séries, então essa atividade eu sugiro a partir de silábico alfabético dá para usar, mas as crianças vão aproveitar mais a partir de alfabético. Mas eu vou explicar para vocês como que usa com as hipóteses de escrita também, porque é super possível de utilizar. Então eu posso usar aí de primeiro a quinto ano, é uma atividade que ela não tem limite de série, por isso que ela não tem aí os itens da BNCC, porque eles são itens que são perenes. Sabe aqueles itens de primeiro a quinto ano? São esses daí. Não vai atrapalhar o livro didático. Peraí que deu uma... Deixa eu só arrumar o alto-falante aqui. Ah, já arrumou. Que tinha saído o fone. Não vai atrapalhar o livro didático ou o sistema de ensino. Então, se você utiliza livro didático ou sistema de ensino, não vai ter problema nenhum você utilizar uma atividade multiuso, porque ela não atrapalha, ela ajuda, né? São atividades aí que trazem uma carga cognitiva que ela é de acordo ao complemento. E vai ajudar com vários perfis de aluno. Então, para aquele aluno que é muito lento, você pode mandar, por exemplo, de lição de casa, mas com orientação para os pais. O aluno que é muito rápido, ele termina a lição rápida e atrapalha as outras crianças, você pode deixar como lição extra para ele. Aquele aluno que é aqueles autistas com nível 1 de suporte, ou os alunos com alta capacidade que já estão bem desenvolvidos, você também pode usar esse tipo de atividade, porque ela trabalha bastante com função executiva e esses alunos vão super curtir. Então, é uma opção aí coringa para várias situações. A atividade a qualquer hora que eu trouxe, ela se chama Na Cozinha e ela vai começar com uma cruzadinha sem banco de dados. Gente, já vou explicar para vocês. O aluno recebe, no caso, aí, uma categoria nessas atividades a qualquer hora. Essa daí é a categoria da cozinha, mas a gente tem a categoria da praia, a categoria artigos de bebê, coisas de mulher. Então, a gente tem várias categorias aí, conforme as atividades vão passando na sequenciada. O aluno tem que primeiro nomear as imagens. Então, se eu não sei, por exemplo, o nome do liquidificador, porque tem criança que chama de batedor e uns outros nomes, né? Se eu não sei nomear, eu não vou saber escrever. E são palavras aí, no caso da cozinha, são palavras grandes, né? São palavras aí que necessitam um certo cuidado para escrever. E isso é proposital, porque são atividades que elas requerem aí tempo do aluno e também reflexão pedagógica. Então, eu quero aí trabalhar bastante com a questão também de ortografia.
Então, o aluno escrever corretamente as palavras. Eu tenho aí torradeira, tem garfo, que é mais simples, chaleira, que tem CH, cafeteira. Então, a gente tem uma série de itens de cozinha aí que precisa de um pouquinho mais de cuidado para poder escrever o nome. Quando o aluno recebe uma categoria, eu já trabalho com ele o esquema de classificação ou categorização. Se a gente está seguindo a linha da pedagogia, a gente vai tratar de processos mentais piagetianos nesse momento, que é o processo aí da classificação por categoria. E se eu estou lidando através do viés aí da neuroeducação, eu vou falar da Tracy Tokuhama Espinosa, que ela traz os 5 pilares para a criança aprender. Um deles é a categoria. Então, eu estou trabalhando dentro desse viés teórico para ajudar na prática, porque a teoria não é em vão, gente. Quem não enxerga a teoria na prática é porque ainda não chegou numa maturidade profissional, né? O aluno deve nomear as imagens. Então, aí eu ajusto o vocabulário, porque às vezes ele aprende em casa um vocabulário que não é adequado. É um vocabulário falado pela família que muitas vezes tem palavras erradas, a própria família nomeia de um jeito que não é, e depois ele não vai saber se virar mais tarde. Vai que ele precisa procurar alguma coisa, tipo, ele vai virar um chefe, ele vai ter que aprender tudo de novo, né? Então eu faço um ajuste de vocabulário e amplio as palavras da criança. Antes de começar a atividades assim, eu sempre sugiro que o professor mostre a atividade e vá apontando para a turma poder nomear todos juntos, para que quem não saiba comece a entender que aquilo tem um nome específico. Daí você pergunta: quem sabe o nome desse daqui? Daí a classe vai falar, né? Sempre um ajudando o outro nesse ponto. E para escrever corretamente, eu tenho um trabalho de ortografia, eu tenho um ajuste da escrita, então aquela criança que troca a letra, que omite, ela vai ter um maior cuidado, porque a gente tem os quadradinhos certinhos. E o avanço da alfabetização, que a alfabetização ela não termina no primeiro ano, ela é um processo de em torno aí de 3 a 4 anos para acontecer, e a criança só vai estar alfabetizada quando ela realmente for fluente aí na leitura e na escrita, que demora um tantinho. Às vezes a gente tem adultos que não são assim, a gente bem sabe. Então a gente tem tudo isso só numa primeira página que parece uma cruzadinha simples, mas não é. Na segunda página, que tem uma continuação. Nesse caso desta atividade do Na Cozinha, a gente vai trabalhar ordem alfabética e enigmas. Mas dependendo do tema, eu trabalho outros conteúdos, tá? Esse aqui é só um exemplo. Então, eu vou usar a questão de ordem alfabética, e daí eu numerei para as crianças não se perderem, né? Porque se eu deixo sem número, tem umas atividades bem ruins na internet que a pessoa coloca um monte de quadradinho assim para a criança, né? Daí você não sabe se é para escrever ordem alfabética de cima para baixo, da esquerda para a direita. É uma atividade assim sem pé nem cabeça, porque a pessoa não está apta a fazer aquilo, né? E daí a professora da em sala de aula vira aquele forfé, porque a pessoa não sabe nem aplicar, mesmo porque foi muito mal feita, né? Até no curso de elaboração que eu dou, eu uso exatamente uma dessas atividades que as pessoas, elas já estão no meio do curso quando eu dou, né? Elas olham e tem, assim, causa um incômodo, porque você olha aquilo e tudo que você aprendeu durante o curso tá ali tudo errado, sabe? Não é só os quadradinhos, outras coisas também. Inclusive o tipo de desenho utilizado. Então, aqui vocês veem que eu tenho o cuidado de nomear as palavras antes. Por quê? Porque se eu não nomeio, se eu não dou a regra da nomeação, que é a cruzadinha, pode ser que a criança, quando ela for escrever aqui, o liquidificador ela lide como um batedor, porque ela chama de batedor na casa dela. Eu preciso da letra L, eu não preciso da letra B, né? Então, eu tenho esse cuidado aí de trazer as palavras certinhas antes de começar a ordem alfabética, né? Então, a gente cuida disso primeiro. Vai ter uma questão de leitura e compreensão. Então, ó, leia o que cada pessoa quer fazer, qual dos utensílios de cozinha ela vai usar. E eu vou ter a inferência, porque quando a Gilda quer fazer arroz, eu tenho que ver qual daqueles utensílios de cozinha ela vai precisar. Bento irá fazer um bolo de chocolate. Em qual dos utensílios ele vai fazer o bolo, a massa do bolo, né?
Então, a gente vai... Mirtz quer preparar o café da manhã, então, de repente, ela quer fazer uma torrada. Então, ela vai precisar da torradeira. Então, eu causo aí uma questão de inferência que vai além do que o texto está falando, né? Quando eu uso ordem alfabética, eu estou usando um item acadêmico e cotidiano, né? E a função executiva, porque eu tenho que isolar a letra inicial, então eu tenho que ter um controle inibitório, e daí eu tenho que ordenar. Essa parte de ordenar, eu tenho que primeiro saber a ordem alfabética mesmo, né? Então é legal sempre o professor ter uma ordem alfabética na sala de primeiro e quinto ano. E daí, na questão da função executiva, tem que ter uma flexibilidade de pensamento para poder ordenar as palavras. Então, qual vem antes, qual vem depois, qual que é a letra. Não sei se eu vou numerar lá na cruzadinha mesmo, ou se eu vou pintar a primeira letra. Então, eu vou usar de recursos aí para poder facilitar a minha ordem alfabética. Leitura e compreensão. Então, eu uso uma série de processos leitores quando eu peço para a criança ler Gilda quer fazer arroz, né? E a inferência é a questão de causa e consequência e o processo leitor, porque já é de um leitor mais fluente, né? A compreensão mais fluente. E causa e consequência porque eu leio uma frase para poder identificar o que vem depois dela, né? Se ela precisa fazer tal coisa, o que ela vai precisar? É a causa e a consequência. Então, vejam que a gente tem uma porção de coisas na atividade e agora eu vou explicar como facilitar isso para os menores e para os maiores. Como pode ser usado em várias séries e ajuda com vários perfis, para os alunos que são menores, ou seja, com mais dificuldade, ou ainda nas hipóteses de escrita, eu posso usar alguns recursos móveis. Por exemplo, na hora da cruzadinha, eu posso escrever na lousa o nome das palavras conforme eu nomeio. Então, vamos nos organizar. Eu mostro a atividade e eu pergunto para a criança, como que chama essa figura aqui, para as crianças, né, para a turma. Elas vão falar e eu posso, duas alternativas, já ter colocado todos os nomes na lousa, e daí a criança pode identificar visualmente qual que é o nome e apontar, você pode ver que quem descobriu onde que está o nome do liquidificador, daí a criança vai lá e aponta. Ou eu posso, conforme as crianças falam, eu posso escrever na lousa. Isso para a questão das crianças que ainda estão em hipótese de escrita, né? Eu posso também, primeiro, pedir para as crianças usarem letras móveis. Então, por exemplo, as crianças pré-silábicas e silábicas, em lugar de fazer a cruzadinha, elas podem montar em turmas, você pode montar um grupinho com elas, e elas podem montar os nomes dos objetos para usar numa segunda página, porque ali na cruzadinha, gente, tem palavras de cima para baixo que pode causar um bug na criança aí, pré-silábica ou silábica. Então, tem essa opção aí que também é válida. Vamos voltar lá para a minha segunda dica. Para alunos rápidos ou entre lições, eu posso usar como lição complementar, que é a famosa lição coringa. Sabe aquele momento que você acabou de dar a lição e as crianças ficam ociosas porque ainda não deu o horário da próxima, tem um ou dois alunos terminando e você ainda não pode começar a próxima matéria nova porque vai confundir a criança. Então, nesse momento, você pode pegar essa lição coringa e pedir para eles começarem. Quando você pedir, eles deixam embaixo da carteira. E daí, quando eles terminarem a próxima lição, eles continuam. Você explica que é uma atividade coringa que eles vão fazer no dia. Então, como é uma atividade diferente da lição, eles podem fazer nos horários vagos. E também é válido para os alunos rápidos, aqueles que terminam muito rápido, e você precisa que eles estejam fazendo alguma coisa. Sempre tem um na sala. Então, você pode usar essa lição coringa. Ou ainda, quando você precisa ficar com aquele seu aluno especial, dá uma atenção maior para ele e você precisa que a turma faça outra atividade. Você pode também usar essa atividade coringa do primeiro ao quinto ano, né? Porque assim, várias séries. E não vai prejudicar os conteúdos, revisando ainda itens básicos para várias séries. Ele ajuda, é uma atividade multiuso, é porque ela também ajuda a preencher algumas lacunas. A criança do quinto ano que está lutando com o dicionário, ela pode ser beneficiada com a atividade de ordem alfabética, por exemplo, a gente dá uma reforçada ali.
Então, vai ser super útil aí para todos esses casos. Se você gostou, esse material que eu mostrei para vocês, ele está nesse material rosa, de capa rosa, que é o Atividades Prontas para Usar a Qualquer Hora, volume 2. Mas a gente também tem no site da loja o volume 1 com outros temas. Então, vejam até que na capinha do volume 2 tem outra atividade, não é aquela de ordem alfabética. Essa daí é de desembaralhar e fazer uma interferência aí com as crianças. Não é inferência, é interferência. O link desse material estará no resumo do vídeo, então você pode clicar para ver preço, detalhes e outras amostras, para você se sentir mais confortável aí, mais seguro em relação ao material. Eu sempre gosto de indicar algumas coisas no final, porque o trabalho do Grupo Expolidora de Educação é encontrar soluções para os professores, facilitar a vida deles e fazê-los entender que eles têm uma carreira. A pedagogia não é um quarto fechado, gente. Tem uma carreira muito legal a ser seguida, e se você tem novas habilidades, você tem novas possibilidades dentro da área, né? Que a gente é acostumado a pensar só em sala de aula, mas tem um mundo além disso, muito rentável, por sinal. Então, os materiais que eu vou mostrar aqui neste final, você pode entrar em contato com a Cirlei, que ela vai indicar para vocês. Esse anterior é da loja mesmo, porque como a gente é um grupo grande, nós somos divididos em setores. Então, esse daí das atividades é na loja, que eu vou deixar o link no resumo, e esse do final é com a Cirlei, que é outro setor, tá? Então, se você tem dúvidas de como gerir a sala de aula, nessa questão de gestão, como que eu facilito, como que eu acabo com a indisciplina, como que eu deixo os alunos mais autônomos, a gente tem o livro Aula Os Segredos, que você pode solicitar com a Cirlei ou no site da loja esse, mas a Cirlei também envia, que pode ajudar você. É um livro aí super rápido de leitura e que traz dicas assim que valem por 1 milhão. Então, todo professor deveria ter, desde início de carreira até os mais avançados, porque ela vai trazer aí toda a carga que eu aprendi nos 29 anos que eu estou na educação. Então, é bem relevante as experiências reais de sala de aula e de todo o sucesso que eu carreguei todos esses anos está nesse livro. E hoje eu vou sugerir, geralmente eu sugiro coisas de cubo mágico e raiz, né? Mas hoje eu vou sugerir para os membros de Multiverso o curso Lacunas de Aprendizagem, porque como a gente está falando de atividades para usar a qualquer hora, são atividades que elas vão preenchendo lacunas ou ajudando a criança a reforçar alguma coisa. Então, o curso de lacunas estruturais de aprendizagem, ele vai ajudar muito o profissional a entender por que que o aluno começa a ter a dificuldade e como que eu trato dessa dificuldade. Esse curso faz parte aí do Membros Multiverso, que é do nosso clube de membros. E se você quiser fazer parte do clube, você pode também entrar em contato com a Cirlei, que ela dá as informações para vocês. Inclusive, se você ainda não faz parte, porque a maioria das pessoas já faz parte, né? Mas se ainda tem aí uma ovelha desgarrada, que não faz parte, a Cirlei também tem um catálogo com os cursos que você pode solicitar gratuitamente, para você ver o quanto vale a pena fazer parte do clube de membros. Essa semana mesmo, gente, eu coloquei um curso sobre como escrever um bom relatório do aluno. Então, assim, são sempre cursos que vão ajudar na sua prática, vão acrescentar na sua capacitação e vão possibilitar novos horizontes na sua carreira pedagógica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro, seja aqui no canal público ou no canal privado no Clube de Membros. Até mais e bom trabalho!